Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nessa epístola, Paulo está nos ensinando sobre comportamentos. Ele estava escrevendo para a igreja em Corinto, que era uma igreja que tinha nas suas bases muitas divisões, muitas facções. Paulo estava mostrando para eles que o caminho era o caminho do amor. E somente os adultos e os experientes sabiam amar. No capítulo 13, onde está incluído esse versículo, Paulo está mostrando qual é a atitude que aquela igreja deve tomar. E ele então relaciona a vida pessoal dele para ensinar aqueles irmãos a respeito do propósito do Senhor para com aquela igreja. O alvo de Deus é nos amadurecer, é nos fazer cada vez mais parecidos com a pessoa do Senhor Jesus. Jesus é o filho varão, o homem maduro, que venceu a morte, que passou pelas dificuldades, que venceu o pecado, mas que ressuscitou. Paulo aqui está nos ensinando que devemos tomar o caminho correto, e esse caminho é o caminho da maturidade. Ele está dizendo, quando eu era menino, isso é, quando ele era criança, isso é um verbo daquilo que já foi, é um verbo do passado. O estado dele hoje é outro. Quando ele era menino, ele pensava como menino, ele sentia como menino e ele raciocinava como menino. Esses dias eu estava lendo uma matéria de um homem chamado Stanley Thornton, de 31 anos de idade. Ele vive como um bebê, ele vive ainda como uma criança. Ele tem o seu berço, ele tem a sua chupeta, ele tem a sua mamadeira e ele se recusa a crescer. Ele tem uma síndrome, uma doença chamada de infantilismo. E algo muito paralelo a ela é a síndrome de Peter Pan, que é algo que afetava até mesmo Michael Jackson. Essa síndrome faz com que aqueles que se tornaram adultos vivam como crianças. E Paulo está falando aqui que a igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja de mestres, de pessoas experimentadas, era uma igreja infantil, era uma igreja imatura. Eles sofriam do infantilismo espiritual. O que diferencia, o que nos coloca então no caminho da maturidade? Como identificar alguém maduro? 3 coisas: a maneira como ela pensa, a maneira como ela sente e a maneira como ela raciocina. Ela determina então algumas características que as fazem ser pessoas que agem de forma correta. Primeira coisa para você identificar o adulto é que ela sabe filtrar aquilo que pensa. A segunda maneira de identificar uma pessoa adulta é que ela sabe filtrar aquilo que ela sente. E a terceira coisa é que ela sabe filtrar aquilo que ela raciocina e como ela age. Os adultos agem de formas diferentes das crianças. Então, a primeira coisa que determina se você é uma pessoa que está amadurecida ou não. Você sabe filtrar aquilo que você pensa? Aquilo que vem no seu pensamento, você consegue filtrar? Seus medos, suas angústias? Porque a primeira coisa que você precisa vigiar é a sua mente. Se você não vigia a sua mente, não guarda aquilo que pensa, com certeza os dardos inflamados do maligno e as setas, tanto as que voam de dia quanto as que voam de noite, vão entrar e penetrar os seus pensamentos e fazer com que você então se sinta como uma pessoa que não é madura. A primeira coisa, primeiro, você precisa saber filtrar o que pensa. Segundo, você precisa saber filtrar o que sente. Se você pensa errado, você vai sentir de forma errada. Algumas pessoas não governam as suas emoções e são levadas por todos os ventos de circunstâncias e de problemas na vida. Se você não sabe filtrar suas emoções, também você viverá como criança e não alcançará o projeto e nem o propósito pelo qual você está lutando na sua vida. E a terceira coisa é que os adultos filtram aquilo que fazem. Se você não pensa de forma correta, não sente de forma correta, você vai agir de forma errada. Pense nisso, você precisa filtrar de forma clara aquilo que você vai fazer. Os adultos pensam de forma correta, sentem de forma correta e agem de forma correta. Uma pessoa madura tem essas características e eles se parecem com Jesus. Então, o meu recado para você é que você aprenda a filtrar o que pensa, o que sente e o que faz, porque essas coisas determinam se você é adulto ou não. Pense nisso e com certeza a sua vida será muito melhor.